Vambora, nação, jogo do ano, Flamengo e Cruzeiro dentro do Maracanã, a volta do Gabigol, e o Mauro César vai comentar tudo, então deixa aquele teu like aí, vídeo original aqui da Jovem Pan, tá na descrição aí se você depois quiser assistir também por lá, partiu! E o Flamengo pega o vice-líder do Campeonato Brasileiro, porque ó, nesse momento, Flamengo tem 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49. O Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e 4 pontos a mais. Agora, é um Cruzeiro que nos últimos 5 jogos, Mauro, teve uma derrota e 4 vitórias. O Cruzeiro perdeu, né, o seu último jogo, mas teve 4 vitórias. É um adversário dificílimo, claro, nem deve jogar, mas tem ali o elemento Gabigol, né? Se eu não me engano, é o primeiro jogo do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã, Mauro? Eu acho que Desde que saiu do Flamengo, sim. Né? É o primeiro jogo do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã. Ele fez aquele gol no último minuto de pênalti no Mineirão. E agora tem o primeiro confronto do Gabigol contra o Flamengo diante da torcida do Flamengo, né? Até porque no aniversário do Gabigol deu polêmica, que o Flamengo deu parabéns e ele escreveu uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. Mais uma polêmica que passou batida. Esse primeiro confronto já deve ser banco, porque o Caio Jorge pilhado criando polêmica, não tem jeito, né, irmão? Titular absoluto. E o Flamengo, Mauro, é favorito ou é um jogo muito igual? Eu acho que é favorito por ser no Maracanã, né? Eu acho que o mais relevante nesse jogo é a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele não pode perder esse jogo. Se ele perder, ele praticamente sai da disputa pelo título. Vai ficar 7 pontos atrás do líder. E com um jogo a mais, ou seja, esses 7 podem virar 10. Aí fica muito difícil, né? Ele não teria mais confronto direto com o líder do campeonato, em caso de derrota, e é uma distância muito grande, né? E teria que depender aí de tropeços do Flamengo e do Palmeiras, né? Que ele ainda vai enfrentar, jogando também em São Paulo. Ele venceu os dois jogando em Belo Horizonte no turno. Então, para o Cruzeiro, o jogo tem, de fato, assim, um caráter decisivo. Para o Cruzeiro. Uma derrota coloca o Cruzeiro muito distante da possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, esse jogo é um jogo bem relevante, bem importante. Se o Palmeiras vencer o Vasco, o Flamengo vencer o Cruzeiro, a tendência é os dois ficarem ali na briga, né? Porque aí o Palmeiras fica a uma distância de 5 pontos, né? Mas com um jogo a menos, que pode cair para 2, se ele vencer o jogo atrasado, que ele vai disputar agora contra o Juventude em casa na data FIFA. Então, a partir da data FIFA, a partir dessa disputa, o jogo vai ser no dia, acho que 11, o Palmeiras vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, os dois com só um jogo atrasado. Vai ficar até mais fácil visualizar a situação dos dois no campeonato. E o Cruzeiro precisa, pelo menos, não perder. O empate não é muito bom, não, mas a derrota é terrível. A derrota praticamente afasta o Cruzeiro. Fica com chances meramente matemáticas, acho, se ele for derrotado pelo Flamengo. Lembrando, 4 pontos atrás, se perder fica 7, com um jogo a mais. Isso significa que o Flamengo poderia abrir, em tese, 10 de vantagem. O jogo atrasado do Flamengo é contra o Sport. Provavelmente vai acontecer na data FIFA de novembro. Isso significa que até lá o Sport pode estar rebaixado. Ele está hoje a caminho da segunda divisão, né? Mas até novembro, se ele perder jogos aí, como não tem sido muito feliz, o Sport pode estar matematicamente, ou quase isso, rebaixado, virtualmente rebaixado. Tem um ponto que contra o Flamengo, irmão, todo mundo quer vencer, todo mundo quer jogar contra, lógico, né? Faz parte, o Flamengo quer aparecer. Quem faz um gol no Flamengo, inclusive, já pode ser contratado na outra janela, mas enfim, eu concordo com o Mauro, pô. E seria o adversário do Flamengo em novembro na data FIFA, que é o mais provável. Porque se o Flamengo e o Palmeiras, um deles fosse eliminado da Libertadores, a CBF teria como encaixar os jogos atrasados, né? Pelo menos esse outro jogo atrasado, nos meios de semana de Libertadores. Mas os dois avançaram. Então não vai ter data. Vai ter que jogar na data FIFA, tudo indica. O Palmeiras jogo atrasado contra o Santos, fora de casa, e o Flamengo jogo com o Sport, também como visitante. Esses jogos deverão ser em novembro na data FIFA. Mas o Palmeiras já vai ficar agora com o mesmo número de jogos do Flamengo e um só a disputar, né?
a menos, ou seja, a disputar em relação ao Cruzeiro. Não, e outra, tá? Tem uma informação importante para o Flamengo, é que o departamento médico do Flamengo tá zerado. Ou seja, Flamengo pode ir com força máxima total contra o Cruzeiro. Por quê? Porque agora o Flamengo não tem Libertadores, semifinal da Libertadores vai ser só daqui a um mês, não tem motivo para poupar, e até o Pulgar agora já foi liberado, Bruno. Tá? O Pulgar já foi liberado pelo Departamento Médico do Flamengo e tá zerada. Essa é a situação, ó. O Departamento Médico do Flamengo tá zerado. Pulgar, o último jogador que demandava cuidados, foi entregue à preparação física. E agora o Flamengo está próximo de ter sua força máxima para a reta final da temporada. O volante vem de uma recuperação de cirurgia no 5º metatarso do pé direito, quando lesionou ainda contra o Bayern de Munique, pelo Super Mundial de Clubes. A expectativa é a de que o Pulgar fique à disposição do Felipe Luiz após a data FIFA. O primeiro jogo, após esse período, é dia 15 de outubro contra o Botafogo. Ou seja, o Pulgar segue fora ainda agora na preparação física, mas já nem conta tanto pelo tempo que ele está desfalcando. O importante, tem Saul, tem Jorginho, tem a dupla de zaga inteira, né? Que Léo Pereira chegou a dar uma preocupação, mas está inteiro. Tem os laterais, tem os atacantes. É um Flamengo completo e que provavelmente vai com força máxima aí contra esse Cruzeiro, Bruno Prado. É um jogo importante, é um jogo que realmente, se o Flamengo ganhar, ele tira o Cruzeiro da briga. É que ele abre 7 com um jogo a menos. Então, ele praticamente tira o Cruzeiro, vai ficar muito difícil para o Cruzeiro. Né? Principalmente se o Palmeiras ganhar também hoje, aí eu falo em relação ao Cruzeiro, não em relação ao Flamengo, aí o Palmeiras vai passar o Cruzeiro com 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então ele ficaria a 7 pontos de um com um jogo a mais e atrás do outro com 2 jogos a mais que o outro. Então, para o Cruzeiro, se perder esse jogo, principalmente se o Palmeiras ganhar hoje, o Cruzeiro fica praticamente fora da briga pelo título, claro, segue bem, deve classificar para a Libertadores e não joga Libertadores desde 2019, então é muito bom para o Cruzeiro isso, né? É uma evolução. Mas para o Cruzeiro é fundamental pelo menos não perder, né? Pelo menos empatar no Maracanã. E claro que isso também é decisivo para o Flamengo, né? Se você conseguir praticamente tirar um adversário da disputa, é ótimo para o Flamengo. Manter o Palmeiras com uma distância de 5 pontos, com um jogo a mais que o Palmeiras, se o Palmeiras também vencer. Então é um jogo importante, é jogo para ter o melhor time possível em campo, os melhores disponíveis. O Flamengo vai ter uma tabela agora que pode mostrar um caminho aí, porque é uma tabela difícil, né? O Flamengo tem o Cruzeiro amanhã, tem o Bahia domingo em Salvador. Aí quando voltar da data FIFA no dia seguinte, então provavelmente desfalcado, ele vai ter o Botafogo no Engenhão e depois tem o Palmeiras no Maracanã. Então a sequência do Flamengo, ela é bem complicada, né? Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Aí ele pode meio que definir a vida dele, né? É uma sequência que você vai pegar os principais times hoje aí do futebol brasileiro. Você pega o Cruzeiro, vice-líder, Palmeiras, né, o terceiro, mas que sempre é colocado como o time que disputa esse título com o Flamengo. Botafogo, Bahia, que está num bom momento. É uma sequência, como lembra o Bruno Prado, o Vamp, bem difícil para o Flamengo, mas que pode ser também uma sequência decisiva para tirar pontos dos seus principais rivais. Porque o Flamengo agora, a gente falou isso por muito tempo, que o Flamengo tinha a vantagem de ter os confrontos diretos contra Cruzeiro e Palmeiras no Maracanã. Ou seja, agora é hora de fazer valer essa vantagem, Vamp. São jogos onde o Flamengo, se ele passar sem perder pontos, aí, meu amigo, fica muito perto do título brasileiro, porque ele vai fazer pontos e tirar pontos dos principais rivais, que são Cruzeiro e Palmeiras, que vão enfrentar o Flamengo. Não, o grande problema do Flamengo é que às vezes ele ativa o modo Robin Hood, né? Tira pontos dos grandes e distribui para os mais fracos. Mas eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos já aconteceu um tempo atrás, mas depois da saída do Gerson e esse meio de campo mais... Acho que é o meio de campo, podemos dizer, que é o meio de campo mais forte do Brasil hoje, Saul e Jorginho, e ainda com o Pitbull ali à disposição, que é o do Eric Pulgar. Minha opinião, o resto do vídeo vai estar disponível na Jovem Pan pra você poder assistir. Obrigado pela presença e pelo react também. Não vai embora sem deixar o teu like e teu comentário aqui embaixo se o Flamengo vence ou não amanhã o Cruzeiro, hein? Fui!